irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós iremos meditar nesta manhã no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Quero ler com vocês e meditar com vocês Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 até o 39. Você que está aqui conosco, presencialmente ou online, aí de onde você estiver, nós temos caminhado nesse mês numa série de mensagens intitulada Ajustando o Foco. E hoje eu quero compartilhar com vocês a nossa necessidade para esse ano de 2023, nós ajustarmos o nosso foco, nós calibrarmos o nosso coração quanto a servirmos, a estarmos a serviço de Deus, servindo uns aos outros. Vamos lá? Marcos 1, a partir do versículo 21, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo levantado-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Eu te convido mais uma vez a irmos em oração a Deus. Pai, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra. Ó Pai, junto com ela nós pedimos que o Senhor nos dê, pelo Teu Espírito Santo, o entendimento, a iluminação, Pai. Não só para que possamos ouvir, conhecer as informações que aqui estão escritas, mas que a Tua palavra, Senhor, venha nos transformar profundamente nessa manhã, todos os dias, Pai, quando nós nos dispusemos a estar diante dela, Pai. Que o Teu nome, o nome do Teu Filho Jesus seja glorificado. Essa é a nossa oração. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Bom,
Eu não sei se você já ouviu essa expressão ou alguém comentando sobre isso, mas muitos dizem que nós vivemos na era on demand. É uma expressão, um termo em inglês, que diz a tradução direta sob demanda. Ou seja, nós vivemos numa era onde tudo é sob demanda, tudo é feito por medida, tudo é personalizado na forma como nós desejamos, queremos, planejamos. Enfim, e se você olhar para entender como isso é verdadeiro, os mais antigos aqui, como eu, né, não quero contar e expor a idade de ninguém, mas é só parar para pensar como alguns de nós aqui assistíamos filmes há 10 ou mais anos atrás, antes dessa era dos streamings, né? Netflix e tudo mais. Como que era o esquema? Né? Você chegava, você estava a fim de assistir um filme e você tinha que procurar e fazer um cadastro numa locadora, né? E lá, a locadora, você pegava uma fita cassete, depois, com o passar do tempo, um DVD, um Blu-ray, e levava para casa, e ficava no final de semana, e depois devolvia, né? E você ficava à mercê se aquele filme estava disponível, se alguém já tinha alocado antes, principalmente quando era um lançamento, né? Se você parar para pensar como nós assistíamos os programas que hoje nós gostamos, né, de assistir na TV, você tinha que ficar esperando lá dar horário, no canal aberto, no canal fechado, não interessa, aquela série. Você tinha que reservar a sua agenda, adaptar a sua agenda conforme a programação da rede de TV, do pay-per-view, não sei, não é mesmo? E aí, caso muitos, eu sei disso, que não conseguiriam estar em casa para assistir aquela programação, às vezes deixava lá programado ou pedia para alguém deixar uma fita cassete lá no jeito lá para gravar aquela série, aquele episódio, aquele programa de TV que você não teria como assistir. Mas os tempos mudaram e hoje você não precisa depender da programação da rede de TV. As coisas vêm mudando em todas as áreas, não só como nós assistimos filmes ou séries ou programas de TV. Hoje, você reserva o seu tempo que você tem na agenda para aquilo e você conecta lá num dos streams e assiste a sua série favorita, o seu programa de TV, o seu canal do YouTube. Já parou para pensar como nós escutávamos música antigamente? Você comprava uma fita, eu esqueci o nome daquela fita pequenininha. Cassete também, né? Fita cassete, isso. Já não é tanto do meu tempo, gente. Mas você comprava aquela fita, você ia numa loja e comprava um CD, depois você comprava um DVD da sua banda favorita e reservava um tempo para assistir em casa, você tinha que ter um aparelho correto. E aí sim, eu peguei um pouco dessa época. Eu sou da época que quando eu queria escutar uma música do estilo que eu gostava, eu tinha que sintonizar a rádio. E a mesma coisa, às vezes eu gostava tanto daquela música, eu queria fazer um compilado de várias músicas, aí na rádio eu colocava lá para gravar na fitinha cassete a música que eu queria ouvir. Hoje, para os mais novos que estão aqui, né, Lucas, Pedro, isso é inacreditável, não é mesmo? Você também, né, Léo? Isso é inacreditável. Isso é coisa de dinossauro, isso é arcaico, porque os tempos mudam, as coisas vão se adaptando a nós hoje. Hoje as coisas se adaptam a nós, não é verdade? Então isso é o que se chama de vivermos, isso só em dois aspectos, é o que se chama de nós vivermos numa era sob medida, on demand. E a igreja? Hoje nós vivemos numa era do online. Hoje cultos são transmitidos online. Você não precisa, para acompanhar um culto como esse, estar aqui. Você pode acompanhar pelo celular, pela TV na sua casa. Eu sei que muitos, inclusive durante a pandemia, onde só era possível nós celebrarmos online a Deus, né, dessa forma meio que
juntos, eu sei que muitos às vezes nem acordavam às 9 da manhã, pode confessar, né? No horário do culto. O culto já vai estar lá mesmo, mas eu tenho que bater o ponto, eu vou assistir o culto hoje, mas eu vou acordar mais tarde. Eu vou acordar mais tarde, eu vou fazer as coisas do almoço, depois à tarde, mais à noite, um outro dia, eu louvo a Deus junto com a banda aqui que tocou, ouço a palavra de Deus, enfim. As coisas estão mudando. A gente não percebe o quanto que isso tem influenciado a nossa vida. Hoje, a fé, para muitos, é um show, o show da fé. Hoje, nós vivemos numa era do espetáculo, uma era onde não importa o que eu vivo no meu interior, aquilo que eu estou sentindo, mas aquilo que eu apresento. Porque aquilo que eu apresento, sendo bom, sendo bonito, as pessoas vão consumir. E essa era do sob medida, ela tem adentrado tanto dentro das igrejas que vocês já devem ter ouvido por aí igrejas intituladas cristãs, que, por exemplo, elas saíram do meio das igrejas convencionais, elas se denominam igrejas. Lá você tem pastores, pastoras, diáconos, enfim, presbíteros, que são intitulados uma igreja homoafetiva, uma igreja inclusiva. As pessoas têm adaptado a doutrina, a palavra de Deus, às suas próprias demandas. E, na verdade, estão criando um outro Deus, que não o Deus vivo revelado nas Escrituras. Mas só para a gente entender, isso é muito vivo, e isso molda o nosso estilo de vida. Isso transforma a maneira como nós temos vivido na sociedade hoje. Isso tem nos tornado, uma das consequências, pessoas mais consumistas. Nós precisamos consumir as coisas. Nós precisamos, através desse consumismo, nos satisfazer neles. E aí, nós temos pessoas que se achegam numa igreja, numa comunidade como essa, que não estão aqui para servir. Estão aqui só para serem servidos. Uma vez eu ouvi de um pastor presbiteriano chamado Ricardo Agreste, ele fazendo uma analogia com os cristãos de uma época e da época que ele estava agora lidando, a época mais atual. Ele falava assim, antigamente, isso sempre existiu, né? Mas antigamente, um casal sentado num banco de igreja como esse, chegava o pastor e na hora de reunir as crianças para terem um momento delas, ou num Rocha Kids, numa escola bíblica dominical depois, ou enfim, num momento separado do culto aqui no templo, ele chegava e falava, olha, as crianças não vão poder sair hoje porque, enfim, a professora que viria, o tio que viria para ficar com elas, teve uma gripe muito forte e não pôde estar aqui. Aí a reação daqueles dois pais, daqueles pais retornando para sua casa e pensando sobre isso, eles estão voltando para casa nos seus carros, refletindo sobre isso, e aí um vira para o outro e fala, amor, você viu o que aconteceu hoje? A professora ficou doente, não pôde estar com as crianças. Aí a reação da esposa então, amor, nós precisamos tomar uma decisão. E aí o marido fala, qual? Vamos nos voluntariar junto à liderança da igreja para ajudar no ministério infantil. E aí o Ricardo Agreste, ele comenta sobre qual é o pensamento comunista, está tão na moda essa palavra, qual é o pensamento consumista da nossa era hoje. Pode descontrair, gente. Qual que é o pensamento consumista do nosso tempo atual? O mesmo casal, acontece a mesma coisa, retornando para casa, um vira e fala para o outro, amor, você viu o que aconteceu? Vi. Aí o marido fala, então, nós precisamos tomar uma decisão. E a esposa fala, é verdade. Qual que é? Vamos sair dessa igreja e procurar uma outra que tenha um trabalho com as crianças. Percebe? As pessoas têm tratado a fé hoje em dia de uma forma comercial. E isso, às vezes, acaba acontecendo com a gente
sem perceber. É nítido hoje que em muitas igrejas, na maioria das igrejas, uma pequena porcentagem são aquelas que servem os irmãos de fé daquela comunidade. Uma pequena porcentagem, sobrecarregando a todos eles no final das contas. Mas nós sabemos que aqueles que servem, servem de coração e fazem para a glória de Deus. Quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ver para vocês, Marcos, ele está no início da sua jornada, onde ele está contando a maior de todas as histórias. A história sobre as boas novas de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Ele então começa a contar essa história e começam a aparecer alguns personagens. Por exemplo, nessa passagem que nós lemos, nessa primeira parte, dos versos 21 ao 28, nós percebemos ali o comportamento da multidão acerca de Jesus e daquilo que ele estava fazendo. Marcos, ele registra que Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar, e logo aparece alguém possuído por um demônio, e esse demônio reconhece quem Jesus é, ele reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Já ouviu aquela velha frase, olha, o diabo é o pai da mentira? É verdade, está na Bíblia, mas às vezes ele fala algo que é verdade também, ou a gente vai discordar que Jesus é o Santo de Deus, porque foi dito pela boca de um endemoniado. Toda a verdade que é verdade de Deus, não importa se foi dito pela boca do diabo. Aqui, o demônio é o único que reconhece que Jesus é o Santo de Deus e reconhece a missão de Jesus. Jesus veio para destruir, no verso 24, todo o mal. Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, ou seja, viestes para nos destruir? O diabo reconhece que Jesus é aquele que veio para tirar a morte, para vencer a morte e dar vida, vida plena, vida verdadeira, vida de realização. E que essa vida de realização, como nós vamos ver aqui hoje, é uma vida em serviço. Aqui, o contraste fica por conta da multidão. Eles se maravilham de como Jesus prega, de como Jesus ensina as Escrituras. Eles estão maravilhados no verso 22. E talvez, percepção minha, talvez esteja enganado, mas não posso generalizar, mas muitas das pessoas com quem eu converso após um culto, seja aqui na Rocha, em qualquer lugar, o comentário é: nossa, o pregador mandou muito bem nessa manhã. Ele pregou muito bem, foi muito eloquente, foi muito convicto nas suas falas. Às vezes, numa linguagem um pouquinho mais do nosso dia a dia, as pessoas falam: nossa, esse pregador destruiu hoje. E o comentário fica em torno de como a pregação dele se desenvolveu, e não com relação ao conteúdo da pregação, que é o que transforma as vidas. Aqui, da mesma forma, essa multidão está maravilhada, porque Jesus prega como quem tem autoridade. E no verso 27, após Jesus expulsar com uma palavra o espírito maligno daquele homem, após Jesus libertá-lo da escravidão espiritual daquele demônio, eles se admiram novamente a ponto de se perguntar do que nós estamos diante de quem nós estamos. É alguém que realmente é diferenciado, ele tem poder para realizar coisas surpreendentes. Que autoridade! Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Realmente, Jesus tem todo o poder e autoridade, e eles reconhecem isso. Mas eles não reconhecem diante de quem eles estão.
diante daquilo que Jesus está inaugurando e que ele irá fazer ao longo dos 3 anos e meio de vida dele. Eles não reconhecem para aquilo que Jesus está chamando os seus discípulos. Eles não reconhecem o propósito para o qual Jesus está escolhendo discípulos, o que ele deseja fazer com esses discípulos. A multidão não reconhece, e essa é uma perspectiva muito ruim, porque eles não reconhecem, muito pelo contrário, o texto vai caminhando, e a gente começa a perceber que essa multidão está querendo usar Jesus, para que Jesus resolva as suas necessidades. Está querendo adaptar um Jesus exorcista, um Jesus curandeiro, porque o meu problema precisa ser resolvido. E é com essa intenção que Pedro, Simão, vai procurar Jesus. No finalzinho do texto que nós lemos. Olha, Simão procura Jesus de uma forma diligente na madrugada. O verso 36 vai dizer. E ele diz para Jesus, Jesus, como se dissesse para Jesus, onde o senhor está? O que o senhor está fazendo? Tem uma multidão lá, cheia de necessidades, aguardando o Senhor para ser resolvido. Tem muitas pessoas com seus pedidos, com as suas causas, para serem resolvidas, e o Senhor está aqui no meio do deserto, fazendo sei lá o quê. E Jesus estava lá orando ao Pai. Então, a gente percebe, primeiro, essa perspectiva da multidão, uma vida sob demanda, adaptar Jesus para suas próprias demandas pessoais e não reconhecer quem ele é verdadeiramente, o Filho de Deus. A gente percebe a Pedro como um agente dessa multidão. O apóstolo Pedro, o discípulo, um dos escolhidos, que Jesus disse para vir após ele, que ele faria de Pedro e dos demais pescadores de homens, ou seja, o mesmo que Jesus está fazendo nesse mundo, os seus discípulos também fariam. Agora Pedro se tornou um escravo das demandas da multidão. E é interessante porque nesse texto, o grande contraste, a grande reviravolta, vem, sabe, através de quem? Através de uma sogra, gente. Olha só que bênção. A grande reviravolta nessa história que Marcos registra é que o verdadeiro ensinamento sobre o nosso propósito, sobre a forma como nós nos relacionamos com Deus, que nos salva, que nos chama para caminhar com Ele nessa jornada, servindo a Ele, vem através de uma sogra. Sogra é bênção, gente, não é mesmo? Ai, se algum genro aqui discordar. Sogra é bênção, sogra é mãe. Sogra é mãe de alguém. É mãe do genro ou da nora. É sogra, é mãe de alguém. E como mãe, a gente percebe que as mães, ela tem consigo, pelo menos na sua maioria, uma característica que é abrir mão de si mesmo. A abnegação. E quando nós lemos aqui nesse texto, no verso 31, quando Jesus cura a sogra de Pedro, a febre deixa ela, o que ela passa a fazer? O que, gente? Servir. Ela passou a servi-los, não só servir Jesus, a pessoa de Jesus ali presente, mas a sogra de Pedro, ela passa a servir quem estava com Jesus. Nós somos chamados a servir, porque nós recebemos algo de Deus. Nós somos chamados a servir, porque primeiro, Deus veio até nós, Deus nos libertou do pecado, Deus nos libertou da morte eterna, Ele nos redimiu em Cristo Jesus, nós já recebemos tudo o que nós precisávamos, por causa da obra da morte e da ressurreição de Jesus.
Então, a consequência de quem recebe tão grande, tão doce, tão impagável presente, é que nós só temos algo a fazer. Nós servimos. Nós estamos aqui para servir. E é através dessa mulher, a primeira lição que nós aprendemos no início do Evangelho de Marcos, de uma mãe, de uma sogra, alguém que foi curada pelas mãos de Jesus, alguém que foi alcançada pelo Filho de Deus, ela passa a servir. E como eu falei, o que mais impede nós de estarmos à disposição, a serviço uns dos outros, servindo a Deus, é o nosso egoísmo. A nossa sociedade vive essa era on demand, não sei a pronúncia correta, preciso fazer um curso de inglês, porque é uma sociedade de todos os tempos, como naquela época, egoísta. E onde o egoísmo impera, não há o serviço verdadeiro. Às vezes até o serviço, servir ao outro, pode ser egoísta. Às vezes nós podemos fazer algo de bom para o nosso próximo, olhar com carinho, enfim, ser bênção na vida do outro, pensando em nós mesmos. Às vezes nós podemos servir aos outros apenas pensando que o nosso conceito junto às demais pessoas, ele vai crescer, que a nossa reputação vai aumentar. Às vezes nós podemos servir ao outro pensando no retorno que eu posso colher depois de algum tempo no meu relacionamento com essa pessoa. E isso é servir por egoísmo. E isso é o suicídio, seja em qualquer área. Dentro de um casamento, nos relacionamentos entre pai, filho, irmãos de fé. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento, se você serve esperando o outro, que o outro vai te dar, vai chegar um momento que aquela pessoa vai falhar com você. Ou que aquilo que você esperava que ela retribuísse, ela não vai fazer. Então, a gente vai ficar frustrado, decepcionado, amargurado, quando na realidade, se nós servirmos, tendo como o combustível que nos move a servir, o presente que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus, nada do que as pessoas façam, deixam de fazer, nada do que o homem, a mulher, a criança, adolescente, seja quem for, pessoas falhas, pecadoras, nada do que elas fizerem, vai poder diminuir o nosso coração prostrado em servir ao outro, servindo a Deus. A sogra de Pedro, ela passa a servi-los exatamente com base nesse presente recebido. E aí, tem todas aquelas frases clichês. Quem não vive para servir, não serve para viver. Mas a gente não vai falar sobre isso. A questão é que o Evangelho nos ensina que não há outra opção senão servir. Você ou eu somos maiores que Jesus? João capítulo 12, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele ensina algo incrível. Uma lição de humildade, uma lição de abnegação, uma lição de propósito para o qual Ele nos chama a viver nessa terra. Ele está dizendo, olha, alguns discípulos, alguns de vocês estão querendo discutir quem que vai ser o maior, depois que eu for junto ao Pai. Um à direita, sentado, o outro à minha esquerda. Olha o que eu estou fazendo por vocês. Aquele que nos viu de antemão, que nos planejou lá quando nem existia mundo ainda, aquele que lá na eternidade
nos amou, aquele que lá na eternidade decidiu criar todas as coisas, criar o ser humano, mesmo sabendo que eu e você seríamos rebeldes, que nós voltaríamos as nossas costas para Deus. Ele mesmo decidiu nos amar, servindo a nós. Deus nos serviu, mesmo quando nós éramos inimigos dele. E quando João conta esse feito de Jesus, nas palavras que lá está registrado, ele diz: olha, se não for assim, não tem como dizer que é seguidor de Jesus. Não dá. Se não for para viver servindo, não dá para viver. A gente está fingindo que vive. E nós precisamos ajustar o nosso foco, entendendo que Deus nos chama para servir. E olha, eu não estou falando só de servir em algum ministério aqui da igreja. Há muitas necessidades, qualquer um dos ministérios. Eu estou falando de servir com a nossa vida, como um culto agradável a Deus, servindo na sua casa, o seu esposo, servindo na sua casa, a sua esposa, sujeitando-vos uns aos outros. A palavra de Deus coloca o relacionamento entre o homem e a mulher no casamento, exatamente como essa palavra sujeitando-vos uns aos outros, exatamente como ao relacionamento de um soldado que se sujeita ao seu superior. Mas não com esse coração apenas de bater continência e cumprir a obrigação. Mas a sujeição uns aos outros, homem e mulher no casamento, é mútua, é com base naquilo que eles receberam de Deus, é pensar menos em si. Paulo vai falar em Romanos 15, olha, vocês devem pensar menos em vocês. Romanos 15, versículo do 1 ao 3, vocês devem pensar menos em vocês e mais no seu próximo. Vocês não devem ter as suas coisas, os seus interesses em maior estima do que os interesses do seu próximo. Gente, isso é coisa inacreditável. Nesse mundo, tudo sob medida, tudo personalizado. Eu e você, nós temos vivido como? Como eu e você, nós temos vivido diante do nosso esposo, da nossa esposa. Como eu e você temos vivido diante dos nossos pais. Como eu e você temos vivido diante dos nossos patrões, dos nossos empregados. Nós estamos aqui, Deus nos chama para servir, servindo a Deus, servindo uns aos outros. Há muitas coisas nesse texto, mas o nosso tempo já chega ao final. E a mensagem realmente que eu gostaria de te desafiar nessa manhã é que você comece esse ano, que você continue esse ano pensando, refletindo e agindo como Jesus. Não vai ser fácil, mas o Espírito dele habita em nós, nas nossas fraquezas, para que eu e você consigamos servir uns aos outros, viver como Deus nos planejou para sermos verdadeiros discípulos. E, gente, se a gente verdadeiramente, se essa coisa absurda começar a acontecer, mesmo que pequenininho, mesmo que no coração de poucas pessoas, isso é suficiente para transformar um mundo. Às vezes a gente ora pelo nosso país, mas a gente esquece que nosso país não está nas mãos dos políticos apenas. Nosso país está na nossa mão. Como filhos e filhas de Deus, nós temos servido a nossa cidade. Quais são as necessidades da nossa cidade, por exemplo?
Nós, como igreja, temos servido às necessidades do nosso bairro? Quais são as necessidades do nosso bairro? A gente para pensar, a gente ora para que Deus nos mostre, a gente caminha em direção a essas necessidades? Deus nos chama para servir. E esse ano que se inicia, eu te convido, assim como eu tenho me convidado, quando olho para o espelho, a servir mais e servir com base, a partir daquilo que nós recebemos em Jesus Cristo. Amém? Que Deus te ajude, que Deus me ajude a nós não sermos como a multidão. Não é mesmo? Que eu e você possamos não agir como uma multidão que só quer os benefícios que Deus pode dar. Que eu e você sejamos ajudados por Deus a não ser como os discípulos aqui dessa história, que estão perdidos, cegos, querem fazer de Jesus o guru daquela multidão, aquele que resolve os problemas a todo momento. Mas esse texto, ele termina com a fala de Jesus a Pedro, dizendo: olha, a multidão está lá, tem as suas necessidades, mas o Pai me deu uma missão, e essa missão eu preciso executar em outros lugares. Há muitos lugares em que nós, como igreja, precisamos adentrar. Talvez você já esteja lá, e que Deus possa te ajudar nesse ano a enxergar essa como uma oportunidade de servir a Ele e ao reino dEle. Amém? Queria convidar o pessoal da música a subir aqui, e gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse momento para orarmos. Pai querido, nós queremos te pedir, Pai. Ó Pai, queremos suplicar ao Senhor, Pai, nesse momento. Ó Pai, um coração, Pai, humilde, um coração abnegado, Pai. Um coração que não pensa menos, não pensa além, ó Pai, que nós somos mais ou melhores do que o nosso próximo, ó Pai, mas também não que nós somos os piores. Ó Pai, nós só queremos um coração, como diz a Tua palavra, que pensa menos em nós e mais no próximo. Ó Pai, nos ajude para que o Teu Evangelho seja visto em nossas ações, Pai. Nos transforma, nos dá um coração assim, Pai. Nos dá um coração para servir. Servir os nossos irmãos na comunidade da fé, Pai. Servir os nossos queridos, ó Pai, nos relacionamentos de amizade, do casamento, pais e filhos, no trabalho. Pai, nos dá, Pai, um coração, Pai, para servir os nossos inimigos, assim como o Senhor um dia nos serviu, nos dando a salvação, morrendo em nosso lugar. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.